Olá, sejam todos muito bem-vindos ao primeiro Cenário Diversidade 2024. O nosso tema hoje é o mês da visibilidade trans. E para conversar com a gente, eu convidei a Michele Pires, que é uma das coordenadoras da Associação de Travestis, Transsexuais e Transgêneros do Estado do Amazonas, que é a SOTRAN, e também é doutoranda em História Social pela Universidade Federal do Amazonas. Seja muito bem-vinda, Michele, novamente à Diversidade. Sim. Oi, Luciana. Oi a todos e todas e todos que nos escutam. Obrigada pelo convite, que novamente está presente para esse diálogo aqui na revista Cenário, hoje representando a Sotran aqui nesse momento, né? E dizer que é um prazer muito grande poder novamente conversar sobre, debater, conversar, apresentar ações e atividades que são desenvolvidas nesta cidade a partir desta organização social. Isso, obrigada. Imagina. Então, Michele, acho que a gente podia começar falando sobre o 29 de janeiro, que é o Dia Nacional, né, da Visibilidade Trans. Como é que surge essa data? Então, o dia 29 de janeiro é muito interessante a gente pensar como há uma historicidade em todas as ações, atividades, datas que existem nos calendários da sociedade. E o 29 de janeiro, que está relacionado ao Dia Nacional da Visibilidade Trans, ele se dá por conta da manifestação que ocorreu em Brasília a partir do movimento, da organização do movimento social em virtude do projeto Travesti e Respeito do Ministério da Saúde. Então, por conta dessa grande manifestação, né, que trouxe, né, que levou para Brasília uma quantidade significativa, não só de ativistas e militantes trans, mas de a união de diversas organizações não governamentais e movimentos sociais de pessoas trans em virtude desse projeto do Ministério da Saúde, né? Então, assim, e por conta disso foi eleito o dia 29 de janeiro como o Dia Nacional da Visibilidade Trans neste país. Assim, mas é importante lembrar que da importância dessa data justamente por conta, né, da visibilidade da existência das pessoas trans, de dizer que estamos, né, presentes nessa sociedade, somos cidadãs e cidadãos, enfim. Mas também a visibilidade ela tem a finalidade de politicamente falando, socialmente também, do reconhecimento e do conhecimento acerca da existência, mas também dos direitos que as pessoas trans, né, e eu me incluo nisso, né, nós queremos, até porque todos os direitos sociais e todos os direitos humanos inerentes, eles são direito de todas e todas, né? Então, a visibilidade ela vem justamente para, né, reivindicar os direitos que são assegurados constitucionalmente, mas que nós estamos, muitas das vezes, sendo negligenciadas por conta da sociedade transfóbica que a gente vive. Uhum. E lembrando sempre, como você destacou, né, que isso vem de uma luta da sociedade civil organizada, né? Esses direitos, normalmente, eles não vêm assim de graça. E eu queria aproveitar o gancho, né, e te perguntar, nesses 20 anos, né, desde essa manifestação, quais são os avanços, né, que a população trans ela conseguiu? E aí pode ser em legislação, em políticas públicas, quais você destacaria? Antes de prosseguir, né, embora a gente tenha o marco do 29 de janeiro, né, quanto visibilidade trans, a gente tem que entender que a luta das pessoas trans não inicia, né, em 29 de janeiro, né, ali em 2004, mas na verdade tem uma historicidade que remonta a muito tempo. Né? Assim, os dados históricos eles apresentam a luta inicialmente pela própria existência, né? Pela reivindicação de existir, pela reivindicação da utilização, por exemplo, de uma roupa,
né, que obviamente vai dar materialidade a uma identidade, e a gente tem diversos trabalhos históricos que evidenciam isso, como em relação a Chicamani Congo lá no século XVII. Né? Então veja, como a nossa luta, como a luta das pessoas trans pelo reconhecimento da sua cidadania, ela tem muito tempo. Como a construção dos seus movimentos sociais, a reivindicação contra a violência policial durante a ditadura civil e militar, o processo de desestigmatização dos seus corpos que a sociedade vai relacionar ao HIV/AIDS. Então veja, como é uma luta constante, né? Para o reconhecimento da cidadania e o reconhecimento da humanidade dessas sujeitas e desses sujeitos. E quando você traz, né, menciona a questão dos 20 anos, já pegando esse recorte temporal de 2004 até atualmente, nesse exato momento, a gente tem diversos avanços, mas que não se dão pela uma legislatura. Não se dão pela legislação, elas se dão por decisões do Supremo Tribunal Federal. Então a gente está falando aí de um trabalho do judiciário, do Poder Judiciário e do Poder Executivo também. A gente não pode perder de vista as atividades e as normas, enfim, os avanços trazidos também pelos ministérios que compõem o Executivo, o Poder Executivo. E aí a gente pode elencar vários, né? A gente tem, pensando aí, o Poder Judiciário, a gente tem eu estou já pensando aí para além, né, das pessoas trans, porque eu tenho certeza que os direitos eles estão interligados por conta de pensar a comunidade em que nós estamos inseridas, que é a comunidade LGBT. Mas veja, a gente tem em 2011 a gente tem, por exemplo, a decisão do Supremo Tribunal em relação ao casamento de pessoas do mesmo gênero, que é o casamento homoafetivo, né? A gente tem mais recentemente em relação às pessoas trans a retificação de nome e gênero, que é uma decisão do Supremo Tribunal Federal a partir da ação direta de inconstitucionalidade 4275 de 2018. Se eu não estiver enganada. A ADI 4275, que vai desembocar na ação, no provimento 73/2018, que vai determinar aí ter as diretrizes para o processo de retificação de pessoas trans de nome e de gênero nos seus registros civis, na sua certidão de nascimento, sem a necessidade de cirurgia de transgenitalização ou cirurgia de redesignação sexual ou por meio de abertura de um processo judicial. Então veja, o avanço que a gente tem aí, que antes dessa decisão do Supremo, só era possível fazer o processo de retificação por conta da ação do judicial e a demora que isso tem. E os custos também. E os custos que isso tem se não for pela Defensoria Pública. Né? Que aí tem uma outra situação, uma outra demora também, né? E isso em 2018. Um ano depois a gente tem o quê? A criminalização da homofobia e da transfobia. Também pelo Supremo Tribunal Federal, com uma decisão do Roberto Barroso, inclusive, né? Não, perdão. Do Celso de Mello, o relator na época, né? E aí, depois, em 2020, situando aí cronologicamente, a gente tem a decisão, inclusive pelo próprio ministro Roberto Barroso, em relação à utilização dos banheiros, mas também a decisão de pessoas trans em situação de cárcere escolher para qual dependência do sistema penitenciário ir, né, masculino ou feminino. Então veja, os avanços que a gente tem em alusão às pessoas trans, elas sempre se ocorrem, como a gente pode ver até hoje, pelo Poder Judiciário, né? Quando na verdade como no caso da homofobia, a criminalização da homofobia e transfobia, ela deveria ser
pelo poder legislativo. Inclusive, uma das discussões é justamente essa, né? A morosidade do legislativo em legislar pautas, demandas da população trans, ou mais amplamente da população LGBTI+. Então, para a gente ter a noção, né, em relação ao Poder Judiciário, no Executivo a gente tem as portarias em relação ao processo transexualizador, as portarias em relação à Política Nacional de Saúde LGBTI+, né, no Ministério da Saúde. Então, veja, entre outros, né, também é parte do Executivo uma normatização sobre a utilização de nome social e respeito à identidade de gênero das pessoas trans nas repartições públicas federais. Então, isso se dá também no âmbito estadual e em alguns municípios também, né? Então, para a gente ter ideia do problema em que existe, né? Assim, não há uma segurança em relação a esses direitos porque não há uma legislação. Eu já aproveito para puxar algo que eu ia deixar um pouquinho para frente, mas já aproveito. Sobre a importância da eleição, né, de pessoas LGBTs para os parlamentos e pessoas aliadas também, né, porque tem pessoas cis, hétero, enfim, que também são aliadas da causa. É importante, muito importante a pergunta, Lu, no sentido... primeiramente, né, tem pessoas LGBTs que estejam aí numa perspectiva abraçado com uma questão de avanço social, casadas aí com a justiça social, com o progresso de uma perspectiva democrática, tem essa diferença, né? Eu acho que é importante primeiramente dizer isso, porque a gente tem diversas pessoas LGBTI+, inclusive pessoas trans que, por exemplo, estão em partido de direita ou de extrema direita. O que acontece com a população negra também, né? Então tem que realmente sempre colocar essa observação. Colocar isso em evidência, né? Para a gente não cair em erros de... Eu acredito que até bobos de insinuar em eu gosto de citar muito a professora Meg Rayara de Oliveira, professora da Universidade Federal do Paraná, que ela diz que nem toda população, nem toda pessoa LGBT, ou melhor, nem toda pessoa trans aqui em especial, é progressista. Sim. Né? Ou está preocupada com uma forma de resistência em relação ao sistema que está estabelecido baseado em desigualdades, e a população trans não foge disso em relação a essa desigualdade. Então, veja, pensar em pessoas, candidatos e candidatas que são LGBTs, que são pessoas trans, que estão, né, preocupadas com a justiça social, que estão preocupados com o avanço democrático efetivo. Né? Então, a gente tem diferentes nomes aí. Os mais importantes, né, como de Erika Hilton, que, como todo mundo pode acompanhar, né, é uma política, uma deputada federal que luta, isso é muito claro nas falas dela e nos posicionamentos dela contra pautas que são antidemocráticas, no final das contas, que são antidemocráticas, que ferem a Constituição, que ferem a dignidade da pessoa humana que está presente num dos seus artigos na Constituição Federal. Então, veja, preocupada justamente com a defesa dessa democracia e de uma democracia participativa, respeitosa, enfim. Então, veja, acho que a necessidade que eu chamo a atenção é justamente para isso, né? Primeiramente, observar quem são os candidatos e as candidatas que se declaram LGBTs, de qual partido elas estão alinhadas, né? Que, obviamente, a pessoa pode ser LGBT e estar num partido e o pensamento e todo o seu andamento político, ela vai estar atrelada às diretrizes daquele partido político. Então, veja,
para a gente não perder de vista isso, né? Verificar, observar o posicionamento daquele candidato ou daquele candidato que se autodetermina, né? Se autodenomina LGBT. E aí, obviamente, não vai se dizer LGBT, vai dizer que é um homem gay, uma mulher lésbica, uma pessoa trans, né? Uma mulher trans, uma travesti, um homem trans. Qual o partido político que está relacionado, qual as suas pautas, se essas pautas também, e aí chamar atenção para a comunidade LGBT, se essas pautas, se esse candidato, essa candidata chamou uma reunião com a comunidade do seu bairro, com a organização social, né, representativa, como a Sotran, inclusive, para a construção dessas pautas, com diálogo participativo, coletivo. Então, veja, são muitas faces para a gente observar acerca dos candidatos e candidatas que vão estar preocupados com isso, que, né, vão estar por conta durante 4 anos, aí, se for eleito ou for eleita, em legislar acerca das nossas vidas, né? As nossas vidas que estão em jogo. Então, eu acho que o meu posicionamento e o meu recado vai nesse sentido, né? Isso é importante de falar, porque a gente está começando aí um ano, que é um ano eleitoral, né, de eleições municipais. Então a gente vai chamar agora um pequeno intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com mais Cenário de Diversidade. Responsabilidade, jornalismo profissional pautado na técnica, a Rede Cenário cumpre a missão de falar da Amazônia para o mundo. Com uma equipe de profissionais capacitados e comprometidos com a qualidade da informação, a revista Cenário conquistou a certificação da ISO 9001, se tornando a primeira revista eletrônica de notícias com selo de qualidade. A revista física também possui o selo internacional normalizado para publicações seriadas, o ISSN. Com profissionais espalhados pela região norte, a Cenário tem representantes em Roraima, Rondônia e Pará, com atuação jornalística e foco nos 9 estados da Amazônia. As premiações e reconhecimentos também já fazem parte dos 3 anos de existência de um dos veículos de comunicação que já está entre os principais canais jornalísticos da região. A Rede Cenário está presente em todas as plataformas com o site Revista Cenário, Agência Cenário Amazônia e TV Cenário Amazônia. Com uma grade de programação especial, os produtos entregam ao público conteúdos autorais embasados na técnica jornalística, abordando pautas sobre o bioma amazônico e os povos tradicionais da Amazônia para o mundo. Estamos de volta com o Cenário de Diversidade de hoje, que trata sobre o mês da visibilidade trans. E como convidada nós temos Michele Pires, que é uma das diretoras da Sotran. A gente terminou o bloco passado, Mi, falando sobre a questão do legislativo, né, as dificuldades, né, em torno aí das proposições, né, e no caso você estava falando que eles acabam não formulando leis que beneficiem, né, as pessoas trans. No entanto, a gente viu aí nessa última legislatura muitas leis que vão no sentido contrário, né, que na verdade tentam retirar direitos ou criar barreiras para as pessoas trans. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Então, isso começa... não é uma tática nova da extrema-direita, né? Não é uma tática nova de políticos atrelados a um pensamento e, consequentemente, uma prática conservadora, uma prática, inclusive, mentirosa mesmo, né? Porque eles vêm sempre com um discurso atrelado a uma proteção de alguma instituição, e aqui, em especial, a família, né? E família, eu coloco no singular, que como eles colocam também, né? Uma família específica, normativa. E nesse sentido, essas mesmas pessoas elas acabam produzindo leis
preocupadas justamente com o processo de barrar a entrada ou acesso de pessoas a determinado conjunto de direitos. A gente observou, na Câmara dos Vereadores, por exemplo, de Manaus, diversos posicionamentos que beiravam ao próprio crime, sabe? Sem medir narrativas sobre as corporeidades e a subjetividade das pessoas trans. E, novamente, eu sempre digo que nesses momentos de eleição, os corpos das pessoas trans se tornam um trampolim político da extrema-direita. E é justamente isso que acontece, né? Todos os anos, todos os períodos de eleição, a pauta sobre nome social, sobre acesso de pessoas trans nas escolas, sobre o acesso de pessoas trans no Sistema Único de Saúde, ela se torna uma pauta para que a extrema-direita e os políticos atrelados, eles utilizem dos nossos corpos, das nossas subjetividades para conseguir votos e se elegerem. E é justamente isso, né? Então, a gente observou, né, tanto na Câmara dos Vereadores como nas Assembleias Legislativas, não só daqui do Amazonas, mas de outros estados, afinal de contas eles estão interligados pelos próprios partidos, políticas, projetos de lei, por exemplo, que proíbe a pessoas trans de menores de idade ao acesso aos ambulatórios de diversidade sexual, por exemplo, e de gênero, né? Justamente para manter um acompanhamento em relação ao processo de transição, né? Então, e não só isso, né? Projetos de lei, por exemplo, que proíbem, esses mesmos projetos de lei proíbem que pais, né, e toda a sua autonomia, ferindo a autonomia em relação da família, acessasse esse sistema de saúde especializado para pessoas LGBTs, especificamente para pessoas trans, por conta da condição dos filhos. Então, assim, se eles acessassem junto com o filho, com a permissão dos pais, né, e com acompanhamento dos pais, esse sistema, haveria, por exemplo, uma multa para os pais de 50 mil. Veja, um projeto de lei criminoso, inconstitucional, afinal de contas isso fere a dignidade da pessoa humana, isso fere os artigos que envolvem a saúde, o Sistema Único de Saúde, já que a saúde é o direito de todos e dever do Estado, né? Então, assim, isso demonstra, por outro lado, a própria ignorância das pessoas em relação ao que é inconstitucional e o que não é. Sim. E legislar em relação a isso, né? E chama atenção como isso consegue passar, por exemplo, pelas comissões de Constituição, Justiça e Redação das casas, porque seria ali a primeira barreira, né? E isso passa. Isso passa, é aprovado, e aí sempre é o lugar, né, a necessidade da articulação social para tentar buscar barrar e dialogar com as casas justamente para demonstrar. Então a sociedade civil acaba fazendo o exercício, a atividade que não deveria ser, que é justamente para demonstrar que aquilo é inconstitucional. E aí, obviamente, que a gente acessar outros meios para que tais projetos de lei não avancem, né? Enfim, esse é um exemplo para a gente ter noção, né, do perigo e o quanto são perigosos determinados políticos atrelados a essa perspectiva conservadora de direita, né? Existem vários projetos de lei nessa pegada, né? A gente teve, né, já faz mais de um ano, mas a gente teve um governo, um executivo até 2022 que estava atrelado a essa perspectiva, estava pouco preocupado com vidas de sujeitos e sujeitas que estão em situação de minoria social, e quando na verdade a preocupação, constitucionalmente falando, é justamente para os grupos mais vulnerabilizados. As políticas públicas, elas têm que ter essa preocupação e tem que ser uma demanda social preocupada justamente com o bem comum.
né, com as vidas e com as experiências e com as existências que estão cada vez mais em situação de vulnerabilidade social. Né? E isso não é uma preocupação das casas legislativas que a gente tem atualmente. Então, veja, a necessidade, a gente retoma aquilo que que estávamos conversando justamente em relação à necessidade da presença de pessoas LGBTI+, que são candidatas a cargos, né, dentro do legislativo ou do executivo, né, justamente preocupadas em barrar, se tornar um obstáculo para que esses projetos de leis não avancem, né? Então, novamente, reforçando a importância, né, de votarem pessoas LGBTs que estejam preocupadas com justiça social, que estejam preocupadas com um progresso verdadeiramente democrático, né? Então, eu acho que é nesse sentido a discussão para que a gente mude de fato a face do legislativo que a gente tem hoje no Brasil. Michele, e vocês estão, a Sotran está organizando agora, em janeiro, um workshop, né, voltado a esse mês da visibilidade trans. Conta pra gente um pouquinho. Sim. Como é que vai ser os debates, né, que vão ter nesses dias. Sim, claro, e sim, um tema incrível e que não está desassociado do que a gente vem falando, afinal de contas, dessa dimensão do político em relação ao processo de eleição. Afinal de contas, tudo é político, né? Então, a gente, por conta justamente disso, a gente vai ter o workshop, né, o sétimo workshop da visibilidade trans, em alusão justamente ao Dia Nacional da Visibilidade Trans, que vai ocorrer entre os dias 27 e 28 de janeiro no Teatro Jebs Medeiros, que é o antigo Ideal Clube, das 8 da manhã até as 8 da noite, nesses 2 dias. E a gente trouxe como tema, né, a partir de muito debate interno à organização, o tema sobre nada de nós sem nós, política e democracia só se faz com a participação de todas, todos e todes. Né? Então, veja, novamente relacionado ao ano que a gente está vivendo, a esse ano eleitoral, e para a gente debater novamente, reforçar a importância dessa discussão que você e eu estamos fazendo e quem está nos ouvindo também, né, está produzindo aí uma consciência em relação a isso, né, desse ano e da decisão que a gente tem que ter para esse avanço. Então o workshop ele está com essa finalidade, né, de debater política e democracia e o processo de inclusão das pessoas trans no debate público acerca da política e do andamento que tem que se ter nesta cidade. Neste estado. E a gente vai ter várias mesas sobre saúde, sobre educação, sobre, novamente, política relacionada ao processo de eleição. Nós vamos ter a presença de várias entidades, tanto governamental quanto não governamental. Então é justamente como um processo, né, de uma sinergia de conhecimento e o melhor de tudo, né, acho que a cereja do evento os momentos culturais, que são extremamente importantes justamente por conta de que o cenário cultural, né, as pessoas trans, elas estão muito envolvidas com a dimensão cultural neste país, mais especificamente neste estado, né? E é dentro desse lugar cultural que elas se performam e elas também trabalham envolvidas nesse avanço também cultural neste estado. Então o workshop ele vai ter essa finalidade, então estão todas e todos convidados a participarem. Quem quiser participar, como é que faz? Só é chegar junto. Não precisa de inscrição prévia, então? Não. Só é chegar junto. Se tiver inscrição, a gente ainda está debatendo isso. Pode se inscrever, né? Vai ter, obviamente, link de inscrição. Mas se chegar lá vai ser bem-vindo, afinal de contas,
é um momento muito importante, é um momento ímpar do ano para a Sotran, para o movimento social trans brasileiro, que é o momento justamente dessa visibilidade e da reivindicação, justamente porque é o mês em que é o mês dedicado a isso, né? É o mês dedicado às atividades em torno da população trans. Uhum. E assim, trazendo aqui para o nosso regional, né? O que tu acha que hoje seria, assim, dentre as pautas de reivindicações que vocês possuem, qual seria ali a reivindicação mais urgente? Mais urgente? Acho que todas, né? Mas assim, quando se diz mais urgente, a gente acaba entendendo como um processo de hierarquia, né? Uhum. E para nós, pessoas trans, essas pautas elas são urgentes e consequentemente elas são demandas que devem ser realizadas para ontem. Então, a gente chama muita atenção, né? O que mais, aí eu coloco, o que mais se sobressai das nossas pautas e o que é demandado para nós também é justamente a dimensão do trabalho e a dimensão da educação, né? Que são direitos sociais que são negados historicamente a nós, né? Salvo exceções de pessoas trans que acessaram o ensino, conseguiram, né, finalizar o seu ensino básico, acessar o ensino superior se, né, decidiu acessar, e aí a gente, mas assim, diversas exceções inerentes a isso, né? O que ocorre é uma quantidade, pensando especificamente a dimensão da educação, tendo em vista de que as pautas em torno da saúde, as pautas em torno do trabalho, dos mundos do trabalho, da educação, da assistência social, são pautas urgentes e que elas não se desassociam justamente porque são baseadas num processo de negação e de exclusão e logo, consequentemente, elas têm que ser interseccionalizadas. Nesse sentido, pegando aí, né, especificamente, o acesso ao trabalho e o acesso à educação, que estão interligadas, justamente que uma não consegue viver sem a outra, para um processo de crescimento e de sobrevivência propriamente dito, do sujeito, essas pautas elas são as que, como eu posso dizer, as que têm mais visibilidade nas discussões internas da organização e externas também da organização. Então, a educação, aí a gente volta para a educação para pensar a evasão escolar involuntária. Afinal de contas, a gente a gente não sai da escola porque a gente quer, a gente é convidado, e eu estou sendo muito gentil, modesta, em dizer que a gente é convidada, entre muitas aspas, a se retirar da escola, né? Muito, muito pelo contrário, a gente se torna um ambiente que, constitucionalmente, ele deveria ser acolhedor. Como a saúde, ele é um direito de todos e dever do Estado e da família. Ele acaba sendo insustentável a permanência naquele espaço, né? E aí, novamente, necessidade de uma política pública de permanência de pessoas trans no espaço escolar. E para que isso aconteça, justamente o processo formativo dos profissionais da educação, que não são só os professores, para que que as pessoas trans permaneçam naquele espaço como um espaço acolhedor, como um espaço seguro, e que, obviamente, vai ter teria aí um apoio institucional para que terminasse o ensino básico e, como previsto, acessasse os mundos do trabalho e, consequentemente, o seu processo formativo enquanto cidadão e enquanto cidadão. Uhum. E os mundos do trabalho é consequência disso. Então, se a gente não tem uma educação de base formal, né? Uma educação básica formal, concreta, terminada, finalizada, a possibilidade de acessar os mundos do trabalho formal é muito pouco.
que é o que acontece. A ANTRA, a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, a Rede Trans Brasil, elas, pelos seus relatórios anuais, inclusive em 29 de janeiro, né, vale ressaltar, 29 de janeiro sai o relatório da ANTRA e da Rede Trans em relação aos assassinatos de violência contra a população trans brasileira em relação ao ano anterior, coloca também essa questão dos mundos do trabalho. Então, novamente, uma dos pontos que a ANTRA traz, a associação traz em relação ao mundo do trabalho é que as pessoas, como queixa, né, e informação advindas das próprias pessoas trans brasileiras, é justamente o espaço dos mundos do trabalho não está preparado para receber os seus corpos, não há uma política de formação para as pessoas, para os trabalhadores e trabalhadoras, né, para os gestores dentro do trabalho formal, dentro do emprego, dentro da indústria, dentro da fábrica, para receber, respeitar e incluir essas pessoas. Enfim, novamente, o Brasil, as pessoas trans, elas vivem majoritariamente ou como renda complementar o trabalho sexual, e aí eu estou me referindo a mulheres trans e travestis. Novamente, os corpos de mulheres trans e travestis que estão atrelados a uma feminilidade, a uma mulheridade, são os que mais sofrem nesse país. E aí entra o fator da questão racial também, né? Enfim, e aí para a gente observar as urgências, né, e a visibilidade dessas pautas da educação e do mundo do trabalho, para que de fato essas pessoas, né, tendo, né, as mulheres trans e travestis, as pessoas trans de modo de geral, tendo educação e tendo o mundo do trabalho, há um processo de avanço em relação à conquista de outros direitos e o acesso de outros direitos, como a saúde, por exemplo. Minha, eu vou precisar chamar novamente o intervalo. Sim. E daqui a pouco a gente volta com mais cenário de diversidade. Estamos de volta com o terceiro bloco do cenário diversidade dessa semana. E antes de retomar meu bate-papo com a Michelle, eu queria te convidar para acessar as redes sociais do cenário. Lá você vai encontrar todo o material que é produzido pela nossa equipe e também os episódios anteriores do nosso programa. Michelle, a gente estava conversando sobre a questão do mercado de trabalho, né? A importância dele, assim como da educação também, né? Porque não consegue adentrar o mercado de trabalho se não tiver educação. Sim. E aí a gente estava conversando nos bastidores como isso também é uma forma de matar, né? Sim. Assim, o Brasil, infelizmente, ele tem esse número vergonhoso de ser o país, né, onde mais se mata pessoas LGBTs, pessoas trans, e tem essas outras formas de se matar também. Sim, e não só isso, né? Novamente, a gente tem que lembrar que acesso à saúde, acesso à educação, acesso ao mundo do trabalho, e aí eu gosto de chamar mundo do trabalho, eu não chamo mercado de trabalho justamente por conta, né, de diferentes formas de exercer o trabalho. Acesso à saúde, enfim, acesso à moradia, à habitação, inclusive quando vai se construir qualquer política pública, por exemplo, política de saúde LGBT, é colocado habitação, por exemplo. Não é possível pensar trabalho, não é possível pensar educação sem pensar políticas sociais e econômicas que vão dar a materialidade àquela política também para evidenciar os determinantes, por exemplo, os condicionantes dentro da saúde. Afinal de contas, por que as pessoas adoecem, né? Por que as pessoas trans, né, por conta justamente da violência, né, do não acesso aos direitos sociais, da ausência de alimentação, de ausência de escolaridade, enfim,
né? Justamente porque o Estado não quer, que a sociedade não quer. Por que essas pessoas elas adoecem? Por que as pessoas trans elas cometem suicídios, ou melhor dizendo, elas são suicidadas justamente pela negação, pela exclusão e a desigualdade em relação aos direitos, né, como um determinante. Então, veja, ela não tem habitação, ela não tem escolaridade. Então, a necessidade para a gente entender que os direitos sociais, né, as políticas públicas, a advinda deles, eles estão entrelaçados, eles atravessam as corporeidades, as subjetividades, a existência dessas pessoas e, consequentemente, a violência, ao suicídio. Então, para a gente ver, né, e aí novamente, o país que mais mata pessoas trans, o país que mais mata as pessoas LGBTI+, é o país, e inclusive saiu um dado recente de que é o país que, novamente, que mais consome pornografia de pessoas trans. Então, veja, as contradições existentes, a hipocrisia existente em torno dessa discussão, dessa pauta, né? E aí, nesse sentido, a gente estava falando, né, justamente do mundo do trabalho. E aí a sociedade civil acaba fazendo o trabalho que deveria ser do Estado. E vocês têm ações durante todo o ano, né? Sim, sim. Eu acompanho, eu lembro que teve agora, final do ano, várias oficinas voltadas à questão da economia criativa, né? Sim. Que você fala um pouquinho disso? Então, foi um projeto que a gente submeteu a um dos editais do Itaú, que é o LGBT mais Orgulho, e que graças ao universo nós fomos contempladas e contemplados. E aí o trabalho era justamente duas frentes, né? Manutenção da organização e a construção de um trabalho justamente nessa questão da economia criativa, para os mundos do trabalho, enfim. E aí a gente buscou fazer, né, justamente durante esse um ano, que é o ano de projeto, trabalhar com a biojoias, né, a produção de bijuterias a partir, né, de materiais advindos, né, quer dizer, biodegradáveis, eu acho que é esse nome, né, não sei, que é as biojoias, né. E aí a gente teve uma preocupação muito grande acerca de como ocorreria esse projeto, né. A gente, né, utilizou desse recurso para, por exemplo, está utilizando desse recurso para pagar transporte para as pessoas participarem, por exemplo, afinal de contas, novamente, a ausência de renda, muitas das vezes, o deslocamento para a sede provisória, nossa sede provisória, pagamento e escolha do instrutor, da instrutora, que é uma pessoa trans, que é uma mulher trans, de dentro da organização. Então, para a gente ver como para gerar a questão justamente do capital, né? E a gente está com essas oficinas, né? Então, o recurso ele vai nessa finalidade, o projeto vai nessa finalidade da economia criativa a partir das biojoias. Claro, esse é um primeiro passo, né, para outros projetos, justamente para a gente aprimorar o trabalho da organização, que já tem aí um pouco mais de 6 anos. E você estava falando também da questão da moradia, né? Temos abrigos aqui, eu só tenho conhecimento da Casa Amiga. Temos algum outro local que acolhe pessoas trans? A gente sabe, né, que muitas vezes acontece das famílias, né, expulsarem essas pessoas de casa. Então, para onde elas vão? Então, é interessante essa questão e, ao mesmo tempo, ela é um problema social muito grande e muito grave. Porque a gente tem uma casa de acolhimento aqui, que é a Casa Amiga LGBT, que tem como presidente aí a Karen Arruda. E é um projeto que ele tem limitações, né? É um trabalho que ele tem limitações. Novamente, a sociedade civil organizada, as organizações da sociedade civil fazendo um trabalho que não deveria fazer, que seria competência do Estado.
direito à habitação, novamente. Direito à moradia, né? Fazendo um trabalho que deveria ser do Estado. E é o que ocorre. A Casa Amiga, ela é uma casa de acolhimento LGBT, também de refugiados, migrantes, né, venezuelanos. E que tem limitações em relação ao recurso, seja econômico e recursos humanos, mas também as limitações por conta do abrigo mesmo, né? Não comporta uma quantidade significativa de pessoas e ao todo tempo existem pessoas trans, especificamente pessoas LGBTs e mais detidamente pessoas trans que são expulsas de casa e normalmente durante a adolescência. Então veja, é uma pessoa que não tem uma formação concreta, uma formação social e profissional para, enfim, sair de casa, né? Decidir sair de casa. Na verdade, é expulsa e para onde vai? Né? Então, a Casa de Acolhimento ela tem essas limitações, embora seja um projeto belíssimo, importante, reconhecido internacionalmente, inclusive, e a única casa da região norte para a gente observar, né? Tendo em vista uma região que tem aspectos continentais, inclusive, eu coloco dessa maneira, não tem só uma casa de acolhimento para a população LGBTI+. A gente tem no estado outras casas de acolhimento vinculadas à administração pública, mas que também são limitadas. Por exemplo, tem uma das, eu não vou me recordar do nome, mas eu sei da quantidade que ela comporta, né? 50 pessoas. 50 pessoas é muito pouco. E aí é da escolha, né? A gente não pode fechar os olhos para que a administração pública ela tem problemas estruturais em relação à raça, em relação a gênero, em relação à sexualidade. E, evidentemente, as pessoas trans, por conta justamente da ausência dessa equidade, não é difícil de saber e de entender de que elas não entrarão nesse quantitativo, por exemplo. Então, e muito mais especificamente, quando são menores de idade. Então, as casas de acolhimento, e especificamente aqui, a casa de acolhimento para a população LGBT, que é a Casa Amiga, não recebe pessoas menores de idade. E o papel aí, novamente, né, chamar a atenção para a administração pública e chamar a atenção dos conselhos tutelares. Qual o papel dos conselhos tutelares nesses momentos? Quais são, para lembrar aqui o Paul Preciado, lá, quando ele escreve um texto belíssimo, quem defende a criança queer, e eu amplio, quem defende a criança LGBT. Que foi uma preocupação durante a eleição para conselheiros tutelares no ano passado, né? Que era justamente conseguir eleger pessoas que tivessem esse perfil, que conseguisse enxergar, né, essas necessidades. Sim, porque justamente os conselhos tutelares, eles estão imbricados de perspectivas conservadoras, perspectivas excludentes, atreladas ao processo de desigualdade e processo de reforço dessa desigualdade. E aí, novamente, essa pergunta que eu coloco, né, quem defende, quem protege essas crianças, esses adolescentes, né? O papel do Estado é justamente de proteger, né? De dar abrigo, de cuidar também. De garantir os direitos sociais também para essas crianças e esses adolescentes que são expulsos de casa. E, novamente, eu sempre digo que eu não tenho uma perspectiva punitivista, né? Eu sou contra, inclusive, o punitivismo. Mas existem casos, existem situações de que é necessário acionar esse punitivismo justamente para as pessoas se darem conta dos problemas que estão cometendo. Cadê a lei? Cadê melhor, o sistema judiciário para acionar as decisões do Supremo Tribunal em relação à homofobia e transfobia, já que a expulsão ela se baseia nisso, na homofobia e na transfobia, acionar e punir os próprios pais? E aí vem uma outra situação a própria família também, responsável, que é quando acontecem esses casos, como é que está esse trato, né, na polícia, por exemplo? Eu lembro que existia aí uma dificuldade de acesso. Como é que está essa situação? Então, hoje, eu acho que é importante isso ser mencionado, porque ainda há um desconhecimento acerca de uma delegacia especializada que temos aqui.
para isso, para crimes de ódio, né? Eles vão chamar crimes de ódio, discriminação, transfobia, intolerância religiosa, que é o 12º DIP. O 12º DIP é a delegacia especializada nos crimes de transfobia, homofobia ou LGBTfobia, de racismo, enfim. E eles têm um preparo para receber estas pessoas, né? Receber essas coletividades, esses grupos sociais. Mas há um desconhecimento justamente porque não há uma ênfase no processo de divulgação desses instrumentos governamentais. Desses instrumentos da administração pública. Então, eu não sei exatamente te dizer em relação ao quantitativo de casos de homofobia e de transfobia que não acontece aqui, justamente porque talvez eu acredito que não haja dentro dessa perspectiva, justamente porque a homofobia e a transfobia ela não é tipificada, não há uma legislação para isso. Há uma decisão do Supremo Tribunal Federal que atrela a uma legislação ao Código Penal em relação ao racismo. Então, veja, a gente já esbarra no processo de quantitativo para a construção de políticas públicas para combater a homofobia e a transfobia. Então, existe e a gente precisa desses dados oficiais e não de subnotificações, que é o que acontece, né? Então, a gente só consegue avançar nesse sentido. Mas, enfim, aí quando você volta à questão da proteção, né, em relação à criança e adolescente LGBT, novamente, a gente tem somente uma casa de acolhimento, existem as casas abrigo no estado, mas que não comportam um quantitativo significativo de pessoas, e obviamente as pessoas trans vão ser expulsas, mas a gente tem outros abrigos que são atrelados a uma filantropia, né, especificamente do protestantismo, mas que no final das contas esse abrigo ele tem uma finalidade quando se trata de pessoas trans, o processo de uma psicologia, o tratamento através de uma psicologia de reversão, que é a psicologia, inclusive os conselhos de psicologia já, que eles vão chamar de cura gay, cura LGBT, né? Que é um absurdo, já proibiram, né? Os conselhos de psicologia, enfim, trabalham também nessa perspectiva, nessa ótica, ou seja, a gente estamos sendo constantemente atingidas, a nossa integridade, a nossa dignidade está constantemente, cotidianamente sendo atingida, e não há, de modo geral, um respeito à nossa especificidade, às nossas identidades e às nossas formas de viver. Então, o movimento social, a Sotran mais especificamente, ela faz esses trabalhos de base em relação à economia criativa hoje, né, mais especificamente de forma muito mais contundente, mas trabalha na defesa dos direitos humanos e na promoção dos direitos humanos. Então, participação inclusive em conselhos. Hoje a gente está como representante, a gente tem uma titularidade no Conselho Municipal dos Direitos Humanos, por exemplo, também, né, conquistado ano passado, que já é um avanço. E nesses conselhos que a gente consegue fazer, né, e aí a título de informação mesmo, a gente consegue manter um controle social. A função dos movimentos nos conselhos gestores e participativos é o controle social, é a fiscalização, é a deliberação. Então, por esses caminhos que a gente encontra na ausência de recursos, defender os direitos humanos, defender os direitos sociais e garantir uma justiça social. E eu queria que tu falasse um pouquinho também das outras ações, né, que são feitas por vocês. Também tem muita coisa na área de saúde, não é isso? Sim, hoje a gente trabalha bastante com a pauta, né, e aí a gente retoma historicamente, né, que as pessoas trans foram um dos primeiros grupos a manter um diálogo com o Ministério da Saúde, com as secretarias de saúde, nos anos 90, mais especificamente, em relação ao processo de desestigmatização, de processo de formação, de informação e de formação sobre a política de HIV/AIDS, né? As políticas de STs de modo geral, que inclusive é um movimento muito organizado no Brasil, um movimento social. E nesse sentido, a Sotran ela é fruto desse processo histórico, né? Ela também tem um diálogo muito contundente
e muito forte com as políticas, com as instituições que trabalham com a pauta política HIV/AIDS, política de ST, no caso aqui a FVS atualmente, e a Sensa, a Secretaria Municipal de Saúde daqui de Manaus. Então a gente tem esse diálogo muito forte. A gente trabalha com processos de informação e formação dentro dessa política, tanto nas instituições quanto o trabalho de base, né, de diálogo com as pessoas trans, especificamente as trabalhadoras sexuais, mas também a gente faz um trabalho com a gente vai retomar, né? A gente fez por muito tempo o trabalho, por exemplo, dessas informações em saúde. Eu acho que no caso aqui a gente tem que ampliar, né? Mencionei o HIV, mas é a formação em saúde, para as pessoas de modo geral, né? Para a sociedade de modo geral, não se atrelando somente a LGBTs. Por exemplo, o trabalho com as gaymadas, com os esportes praticados por pessoas LGBTs, e nesse contexto, né? Nesse ambiente de lazer, a gente consegue ter um tempo de diálogo com eles e com elas, que estão ali para falar dessas políticas e do acesso à saúde aqui na cidade. Então, é um dos trabalhos que a gente desenvolve. A gente desenvolve um trabalho muito forte, novamente, com acesso ao nome e gênero, não só no município, mas também no interior do estado. Então, existe uma demanda muito grande e significativa de pessoas trans que buscam a associação, né, para informação e para ajuda em relação a um processo de retificação, inclusive, né, fazendo busca em relação a valores, já que a retificação não é um direito, embora seja um direito garantido pelo Supremo, ele não é gratuito. Então, existe tem que ter uma questão econômica envolvida. E esse é um dos diversos trabalhos que a organização faz, justamente pelo fato de ser multifacetada. Mia, eu te agradeço muito. Infelizmente, nosso tempo está terminando. Queria apenas que você reforçasse, né, esse convite para o evento, para o workshop no fim desse mês. Sim, com certeza. Todas e todos, né, estão convidados e convidadas, ou melhor dizendo, todas as pessoas estão convidadas a participarem aí do nosso workshop, né, do nosso 7º workshop de visibilidade trans, que vai ocorrer, novamente, dia 27 e 28 de janeiro, no Teatro Jebes Medeiros, o Ideal Clube, ali na final da Eduardo Ribeiro, ou início da Eduardo Ribeiro. E vai ser durante esses 2 dias de muita informação, muito diálogo, muito debate, momento cultural, descontração, né? Não tem só debate e informação, mas tem também, um momento de sociabilidade também. Então, se você está interessada, né, conhecer um pouco mais da organização, conhecer os trabalhos que a organização desenvolve e aprender um pouco mais sobre os direitos sociais, sobre os direitos humanos, pode participar, pode contar com a gente nesses 2 dias. Obrigada, Mia. Obrigada a você também que nos acompanhou. E até o próximo episódio do Cenário Diversidade. Até lá!